Glória a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, certo? Deus não precisa da adoração, porque a adoração Ele tem de monte no céu. O que Deus quer são os adoradores. Queridos, já que você está em pé, eu vou pedir para você ficar em pé só mais um minutinho, que eu quero orar com você neste momento, tá bom? Nós estamos hoje no terceiro dia de Efésios 6. Já falei para uns amigos que a próxima série de estudos vai ser sobre graça, né? Vai ser sobre a graça. Amém? Eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor só um minutinho em oração, para que o Senhor venha encher seu coração, sua vida, de graça, de força, de esperança, e que essa noite seja mais uma noite de renovo na sua alma, de presença de Deus na sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos por este momento, nós te louvamos por receber a nossa adoração. Obrigada por ter nos escolhido, obrigada por estarmos aqui mais uma noite na tua presença, mais uma quarta-feira para adorar o teu nome. Senhor, quero te agradecer por essa igreja presente, pelas pessoas que estão em casa. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e sabemos que o Senhor vai continuar fazendo. Pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor envie o teu Espírito Santo, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito dessa casa, que o Senhor dê ordem à sua guarda para que esteja neste lugar. Cada pessoa que está aqui é um guerreiro em potencial, também é um filho e uma filha que necessita da tua graça, da força e do renovo que vem do teu Espírito Santo. Senhor, por isso nós te pedimos mais uma vez, fica conosco e fala conosco, porque nós, teus filhos, nós te ouvimos. Amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Queridos, eu já quero deixar um aviso. A próxima quarta será a última quarta do mês, então nós temos o quarta delas, tá bom? Homens e mulheres podem participar. Tem o título de quarta delas, porque é um trabalho que acontece uma vez por mês, para que as mulheres estejam participando com a direção das mulheres e tudo mais, tá bom? E na próxima quarta, depois do quarta delas, nós vamos estar entrando no próximo mês, eu acredito que será dia 6, nós vamos estar fazendo o quarto e penúltimo estudo de Efésios 6, tá bom? Como resistir o mal. Está sendo muito interessante. Nós falamos o primeiro dia sobre força. Nós falamos Efésios 6, o verso 10. Nós falamos no segundo dia debatemos um pouquinho sobre algumas palavras sobre batalha espiritual, tá bom? Em Efésios 6 e 11. E hoje nós vamos falar um pouquinho, onde Paulo explica um pouquinho do inimigo, em Efésios 6 e 12, tá? O versículo diz assim: porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa tradução veio para nós como: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas o literal diz, porque a luta vem para nós, ou seja, algo que é bem pessoal. Mas agora, mesmo começando esse texto dentro de Efésios 6, eu quero que você tenha no seu coração a palavra de 1 João, capítulo de número 4, e o verso também de número 4, que diz: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque mesmo nós estamos debatendo sobre algumas ações do inimigo, mesmo nós estamos debatendo sobre algumas maldades que o reino das trevas pode tentar contra nós, em nenhum momento estamos glorificando as forças da maldade. Mas eu quero que em todo o tempo você entenda que Paulo aqui não está tentando nos assustar ou nos amedrontar, nos trazer algum tipo de pavoro na alma. Ele só quer que você entenda que você pode vencer, entendendo algumas estratégias e armadilhas que o inimigo prepara contra nós. Amém? Então que você tenha no seu coração que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Amém? Paulo começa ministrando e ele começa dizendo sobre luta. E quando ele fala sobre luta, ele fala sobre algo que para as pessoas com quem ele estava falando era algo muito, muito simples, era algo muito fácil de entender.
Quando ele usava a palavra luta, as pessoas já entendiam sobre o que ele estava falando. Um exemplo para nós é como se nós falássemos, se eu fosse falar algo aqui e eu desse o exemplo do futebol. Automaticamente você ia ver um campo de futebol, você ia ver jogadores, bola, você ia ver times e tudo mais, porque o futebol faz parte da nossa cultura, certo? Então as pessoas jogam futebol, as pessoas assistem futebol, o futebol faz parte da nossa cultura. Então automaticamente, eu falando futebol, você vai desenhar algo na sua mente. Quando Paulo usava a palavra luta, as pessoas já sabiam do que ele estava falando. Ele estava falando sobre alguns ginásios de luta que tinha na cidade, sobre alguns lugares grandiosos onde acontecia alguns tipos de batalha. Isso era comum a eles, isso era algo que fazia parte da cultura, fazia parte da sociedade. E eles tinham, em particular, 3 tipos de luta que era muito comum a eles. Era o boxe, a luta livre e um esporte muito violento chamado pancrácio. Esses tipos de esporte era comum. Não era o boxe que nós conhecemos hoje. Não era a luta livre que nós conhecemos hoje. Na verdade, esses homens iam para dentro dessas arenas de luta, aonde eles iam lutar até colocar o inimigo em submissão. O foco de cada um deles era submeter o inimigo a tal ponto que o inimigo desistisse da luta. No boxe e em todos os outros, eles lutavam nus, porque eles não queriam nenhum tipo de roupa ou nada atrapalhando eles nessa batalha. Bom, esse boxe não usava-se uma luva como se usa no boxe de hoje, mas uma tira de 5 metros que eles enrolavam de couro, que eles enrolavam no braço. E quando chegava na ponta dos dedos, eles colocavam pequenas agulhas e com isso eles golpeavam o inimigo. Bom, quando eles acertavam o inimigo, eles não só acertavam um golpe, mas eles arranhavam, riscavam, cortavam, faziam grandes cortes. É comum você ver vasos antigos que retratavam esse tipo de luta, onde as pessoas que estão desenhadas no vaso estão com um pedaço de orelha faltando, ou nariz faltando, ou grandes cortes no rosto. Porque isso fazia parte da cultura deles. Então essa luta era muito comum. Então o boxe era uma coisa violenta. Não tinha muitas regras e você podia ferir o inimigo para que ele fosse submetido a você e que ele desistisse de lutar. Acima desse tinha a luta livre. Na luta livre também não tinha muitas regras. Ela ainda era um pouco mais violenta do que o boxe. Você podia quebrar ossos do seu inimigo, você podia bater no seu inimigo, você podia fazer o que você quisesse enquanto você estava ali. E o único objetivo era fazer o seu inimigo desistir de lutar. O inimigo age assim, dessa forma, nos dias de hoje. Por isso Paulo apresentava esse tipo de luta para que as pessoas olhando entendessem, olha, o seu inimigo não está brincando. Se você entrar dentro de uma arena, se você entrar dentro de um lugar desse, esse lugar era chamado de a palestra, que era um lugar onde aconteciam essas lutas. Se você entrar ali, você tem que estar com a sua alma, sua mente preparada, porque vai ser a luta da sua vida. E quando Paulo dizia isso, ele queria que as pessoas entendessem que a batalha espiritual aqui era uma coisa séria e que o inimigo não estava brincando. Então ele usava o que era comum, sabe? Até hoje o inimigo tenta nos fazer desistir. Ele tenta fazer você desistir da sua cura. Ele tenta te deixar tão deprimido e tão entristecido porque você está lutando há tanto tempo com uma enfermidade e você não consegue se livrar dela. E o que ele quer é que você desista de ser curado. É que você acha que não vale mais a pena tentar uma cura. Mas eu quero que você continue se lembrando que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E Deus é poderoso para trazer uma cura sobre a sua vida. E por mais que você esteja sofrendo por algum tempo e arrastando uma enfermidade, arrastando uma dor atrás de você, o Senhor ainda é o Deus que nos sara. Deus ainda é poderoso para sarar os seus ossos, para refazer o seu corpo, para devolver a cura para o seu corpo, para devolver saúde para a sua vida, para a sua mente. Talvez um espírito de incômodo, um espírito de ansiedade, um espírito de pânico, de pavor tenha atingido você no decorrer desses tempos que nós estamos vivendo. Mas há uma palavra do Senhor liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Eu sou poderoso e você tem a mente de Cristo. Então tenha no seu coração que Deus é poderoso e está cuidando de você.
E que todo espírito de loucura, que todo espírito de medo, que todo espírito de pânico, todo espírito de enfermidade, é o que o Senhor vai levar à submissão. Não é você que vai desistir da sua cura, não é você que vai desistir de ganhar essa batalha, mas Paulo está dizendo, é possível vencer essa batalha. Ele está mostrando as estratégias, ele está ilustrando uma guerra, ele está ilustrando um tipo de batalha, para que as pessoas entendam que a coisa é séria, mas que é possível vencer. No segundo dia nós falamos sobre algumas palavras sobre batalha espiritual, e você que acompanhou percebeu que todas elas tratavam-se de batalhas da mente, ou de jogos mentais, porque é a forma que o inimigo tenta nos vencer. Vencendo você na sua mente, ele consegue te fazer desistir no corpo, e nós perdemos no meio da batalha. Existia esse último esporte que o significado dele é o homem mais forte de todos. Quem vencia o boxe, vencia a luta livre, ele conseguia então entrar dentro desse ginásio chamado a palestra, e ele conseguia então lutar contra os mais fortes. Só que nesse jogo agora, nessa luta agora, tudo vale. Eles lutam com bastões, com cravos nas pontas, eles lutam com sacos cheios de pedra, e eles vão lutar com toda a força que eles têm, com todo o ímpeto que eles têm, para tentar fazer o seu adversário desistir de lutar, através de ferimentos, através de ossos quebrados. Essa coisa era tão séria, para não demonstrar a fraqueza, que tem um relato do primeiro século, na mesma época quando Paulo escreveu essa carta, que diz que no meio de uma dessas lutas, um dos boxeadores, ele foi acertado com tanta força, que os dentes da frente dele arrancaram-se todos. E ele optou por engolir os dentes, ao invés de cuspir os dentes, para que o inimigo não soubesse que ele estava ferido. Então havia uma resistência dos dois lados para não desistir. E quando Paulo está dizendo, olha, o inimigo age dessa forma, ele está dizendo, vocês precisam estar firmes, vocês precisam estar de pé, vocês precisam olhar para frente e ver que há um Deus cuidando de vocês, que é mais forte do que o inferno, que é mais forte do que toda a potestade do mal, que é mais poderoso do que todos esses inimigos que estão tentando fazer vocês desistirem. Paulo estava falando a um povo que conhecia a palavra, mas estava perdendo as batalhas, porque não estava resistindo da forma certa. E eu quero liberar uma palavra hoje sobre essa igreja e sobre as nossas vidas, que nós não vamos ser dos que ficam no meio do caminho, nós não vamos ser dos que vão ficar abatidos e vencidos no meio do campo de batalha, mas nós seremos os que serão renovados pelo Senhor, vão levantar a cabeça, vão se reerguer, ainda que no meio das cinzas por causa de tantas lutas, e vão ver a vitória chegar dentro da sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, no meio da sua família e nas pessoas por quem você está orando. Aleluia! Então Paulo está dizendo, essas batalhas estão acontecendo, e você precisa estar firme e resistir a todas elas. Queridos, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, se renda a Deus, e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Você consegue entender que quando você resiste, por mais que ele tente, mas se ele vê uma resistência em você, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai fugir da sua presença. Ele pode voltar depois com outro tipo de ataque, ele pode voltar com outro tipo de provocação, com outro tipo de tentação contra a sua vida. Mas quando você resiste dentro de algo, aquilo que você vence, uma tentação, uma provação, uma enfermidade, se torna o seu campo de autoridade. Por isso ele tenta te fazer desistir antes de tentar vencer. Por isso ele tenta me fazer parar antes que eu tenha tentado todas as oportunidades, todas as chances ou todas as opções possíveis a mim. Porque o meio mais rápido de perder é a desistência. E tudo que nós estamos vendo Paulo falar aqui ele quer que você desista. Ele quer que você desista de ser feliz. Ele quer que você desista de ter um salário melhor. Ele quer que você desista de ser uma pessoa curada. Ele quer que você desista de ter um bom emprego. Ele quer que você desista de ter um bom relacionamento. Ele quer que você desista de ser uma pessoa melhor na vida. Porque se você desistir, é o meio mais fácil para ele ganhar. Porque se você resistir, vai chegar o momento que ele vai ter que correr de você.
E sabe o que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não vão prevalecer. E que toda ferramenta forjada contra a sua vida não vai prevalecer. Você consegue entender isso? Consegue entender que o Senhor deixou armas para nós usarmos? Que o Senhor deixou muita coisa para nós fazermos em nome dEle? Porque se nós tivermos falta de força, o Senhor é quem nos fortalecerá. Aí Paulo começa a dizer, eu perdi aqui. Paulo diz assim, e ele repete por 4 vezes. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu quero dar uma paradinha aqui. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, certo? Mas existem momentos que é a carne e o sangue que está fazendo guerra contra nós. Existem momentos que são pessoas que estão sendo usadas ou têm uma personalidade ruim, que estão fazendo guerras contra nós. Neste momento eu quero te aconselhar à luz do Evangelho de Deus. Não se deixe levar por isso e não se deixe perder por isso. Não julgue uma pessoa por causa de outra. Não julgue que todos são ruins. Não julgue que todas as pessoas são más. Não julgue que todas as pessoas são assim. Porque tem pessoas boas na terra. E Deus vai te dar bons encontros. Deus vai colocar boas pessoas no seu caminho. Deus vai fazer com que você cruze o seu caminho com pessoas que têm Deus na vida, que atrai o céu para a terra. E você também será um bom encontro na vida de alguém. Não se deixe viver amargo. Não arraste uma corrente de mágoa, de solidão, de ofensa, porque alguém foi mal com você. Em nome de Jesus Cristo, olha para a cruz e seja liberto. Seja liberto de toda a maldade do homem. Seja liberto de todos os dardos inflamados que o diabo lançou contra a sua vida, porque o Senhor está dizendo: eu quero que você resista. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você tente mais uma vez. Eu quero que você continue acreditando, porque eu tenho bons pensamentos a teu respeito e eu estou planejando boas coisas para a sua vida. Recebe essa palavra, queridos, porque mesmo em meio a batalhas, Deus nos levanta em vitória e nos coloca em campos diferenciados na nossa vida. Mesmo em campos de batalha, o Senhor pode te reerguer. Eu não sei o tipo de luta que você está enfrentando, qual a intensidade que o inimigo veio contra a sua vida, mas o Senhor está olhando do céu e dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha. Paulo está ensinando isso aqui, e aí ele vai começar a falar, ele vai classificar alguns tipos de principados, e ele começa com o principado. Principado também ele pode ser traduzido por chefe antigo, superior, maldade da antiguidade, algo que se arrasta há muito tempo. E ele diz esse tipo de coisa. Tinha uma frase que uma senhora amiga minha dizia. Ela dizia: o diabo ele é mais esperto por ser velho do que por ser diabo. Sabe? Não sei se você já ouviu essa frase. Então, por ser algo antigo, que se arrasta pela terra, que conhece, ele sabe as estratégias para estudar o homem, ele sabe as estratégias para tentar fazer o homem cair. É por isso que às vezes ele tenta uma coisa com você, aí você já venceu aquilo, aí ele vai te observar e vai tentar uma outra coisa, mas aí a Bíblia diz assim: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. O dia mau é o dia da provação, é o dia da tentação, é o dia da dificuldade. Mas se você estiver em Deus, Ele vai usar todas as armas antigas que Ele quiser contra você, e Ele não terá êxito no nome de Jesus Cristo, porque na autoridade do nome de Jesus, o Senhor já te revestiu. Recebe graça, queridos. Levanta pela manhã e diz: Deus, derrama azeite fresco hoje sobre a minha cabeça, que quando o inimigo me vê na rua, ele veja o óleo do Senhor brilhando em mim, que a graça do Senhor ofusque ele e apague todos os intentos do coração dele, que todas as armadilhas que ele tentar contra a minha vida, não importa quais antigas sejam, que todas elas fiquem falidas diante do Senhor. Deus é poderoso para cuidar de nós. Paulo usou a palavra prós para as 4 qualificações que ele usou. Essa palavra prós aqui, ela é o mesmo que proximidade, que estar perto,
Aonde essa palavra foi usada foi lá em 1 João, quando João está falando sobre o verbo. E ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E um certo expositor, ele traduziu, o verbo era tão próximo de Deus, que o verbo e Deus estavam face a face, a ponto de um poder sentir o hálito do outro. Essa palavra é usada para simbolizar a proximidade da Trindade. E aqui Paulo vai pegar essa palavra e vai usar ela para principados, potestades e todas as outras hostes que ele está usando aqui. Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele está dizendo, vai haver algum momento da sua vida, isso não vai acontecer sempre. Por favor, não se assuste, não é todos os dias. Assim como você não vê anjo todos os dias, você também não entra em batalha espiritual todos os dias. Nossa carne não suportaria isso, nós não aguentaríamos isso. O Senhor sabe os nossos limites. Não importa o quanto espiritual você seja, tem coisas que Deus sabe aonde você pode ir. Tem batalhas que não são para nós. Tem coisas que não é para a nossa vida. Existem coisas específicas que Deus separou para cada ser humano. Existem pessoas que agem profundamente num dom de cura, e Deus os usa poderosamente num dom de cura. Então, por causa disso, eles passaram por muitas enfermidades. Lembra, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu fiquei impactada quando eu ouvi a história desse pastor, porque por 20 anos ele sofreu com câncer, e ele lutou muito contra essa enfermidade, e a enfermidade voltava e voltava, e foram 20 anos. Um dia ele, sentado na cozinha da sua casa, falando com Deus, ele disse, Deus, eu perdi tanto. São 20 anos te servindo, e 20 anos sofrendo e perdendo para essa enfermidade. Eu não tenho mais nada para te oferecer. O Senhor se manifestou a ele naquele dia e disse assim, pois agora você venceu, e eu vou te dar 20 anos para aterrorizar o inferno. Aquilo que você vence se torna o seu campo de autoridade. Eu fico pensando nisso porque esse homem está vivo por aí, e o diabo não pode mais encostar nele. Porque durante 20 anos Deus permitiu que ele fosse atormentado com uma enfermidade. Por 20 anos Deus permitiu que ele sofresse. Só que a hora que ele venceu e ele foi curado, o Senhor disse, agora você pode andar livre pela face da terra, entrar até no inferno se você quiser, e o diabo não vai poder tocar em você, porque você venceu. Eu estou te dando 20 anos para aterrorizar o inferno. Sabe o que é você ter autoridade de Deus para aterrorizar o inferno? Eu e você temos, só que nós não usamos. Tudo que você vence na vida se torna seu campo de autoridade. Amém? Se você está sendo provado, não se entristeça com isso, porque assim que essa luta passar, se é uma enfermidade, você vai poder orar por cura. Se é um problema no seu casamento, você vai poder ensinar casais. Se é um problema no seu relacionamento, se é um problema nas suas emoções, você vai poder ajudar outras pessoas a superarem o que você passou. Entenda isso, tudo que você vence se torna seu campo de autoridade. Paulo continua dizendo, e ele fala sobre as potestades. Potestades aqui é traduzido como aqueles que vagam com autoridade sobre a terra, para atrapalhar a vida das pessoas. Lembra quando chega diante de Deus Satanás e ele vai dizer para o Senhor diz para ele assim, está vindo da onde ele está? De rodear e andar pela terra. A mesma coisa, a mesma autoridade ele deu a alguns espíritos para fazer isso. Andar sobre a face da terra e observar pessoas e atormentar pessoas. Mas da mesma forma o Senhor diz que quando ele vai, também vão os filhos de Deus e os anjos do Senhor. Isso quer dizer que os anjos de Deus têm ordem para andar pela terra e para cuidar de mim e de você. A Bíblia diz que ao nosso redor, ou seja, do nosso lado, perto de nós, está os anjos do Senhor. Ao derredor estão os demônios e as potestades que tentam contra nós. Acontece que para chegar em nós, eles precisam primeiro passar pelos anjos do Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a acreditar que apesar de todas as lutas, que apesar de todas as influências do mal, de todas as coisas ruins que nós estamos vendo na terra, nós temos um Deus que está constantemente ao nosso redor, cuidando de nós. Repete isso e diz, Deus cuida de mim. E os anjos do Senhor
estão ao meu redor. Paulo está fazendo isso porque ele está dizendo, em algum momento você vai enfrentar uma batalha espiritual. Aquilo que eu disse, não é sempre, talvez por temporadas. Talvez você enfrente uma batalha espiritual uma única vez na vida. Eu falo de batalhas espirituais sérias, porque nós vivemos dentro de um reino físico e também espiritual. Mas Paulo está dizendo, em algum momento isso vai acontecer. Mas quando acontecer, entenda que maior é o que está com você do que o que está no mundo tentando contra você. Em algum momento, minha irmã, você vai enfrentar algum tipo de luta que você vai entender que está diferente o negócio. Em algum momento, meu irmão, você vai enfrentar algum tipo de batalha que você vai falar, Deus, isso não está normal. Mas você vai olhar e vai dizer, Senhor, eu fui avisado de que isso aconteceria. E eu fui avisado de que eu preciso resistir. Porque se eu resistir, esse mal vai fugir de mim. Amém? Ele diz, dominadores. Dominadores. Quando ele fala esses dominadores, ele está ilustrando aqui como se fosse um campo de treinamento. Era um lugar onde os jovens iam para treinar. E eles levavam toda a sua força da sua juventude. E eles chegavam nesse lugar e eles treinavam e eles tinham muita força. E eles canalizavam toda essa força e eles aprendiam a lidar com armas. E eles recebiam algumas armas. E quando eles já tinham pegado essa força e tinham treinado essa força e tinham aprendido a usar algum tipo de armas, então eles eram mandados para os exércitos. E eles eram mandados como um grupo específico de homens de guerra chamado de dominadores. E esses dominadores, eles tinham toda a força canalizada neles. Eles podiam usar todo tipo de arma que eles aprenderam naquele lugar. Eles tinham a juventude e a força, e eles podiam ir contra qualquer frente inimiga. E Paulo está dizendo, esses dominadores, eles foram organizados e tiveram força canalizada para ir contra a igreja, para ir contra vocês. Então depois, ele vem embaixo e ele diz assim, e também contra as maldades das regiões espirituais. Essa maldade aqui das regiões espirituais, quando a gente lê isso, não dá a impressão de que está todo mundo lá em cima no ar, que está todo mundo lá no cosmo e que ninguém vai descer aqui para baixo. Na verdade, o escritor falou que não consegue entender por que foi essa tradução, porque existem duas palavras para lugares celestiais que Paulo usa aqui. Uma significa atmosfera acima das montanhas, acima das nuvens. E a outra, a atmosfera que nós vivemos, abaixo das nuvens. E a palavra que Paulo usa aqui é atmosfera abaixo das nuvens. Nenhuma potestade vai ser mandada para os ares. Não precisa ficar lá, não tem ninguém lá para eles tentar. Então eles são enviados aqui, para a atmosfera que nós vivemos. Só que ele diz assim, só que quando eles são enviados para cá, para estar na atmosfera que nós vivemos, aqui nessa atmosfera também, veio alguém chamado Jesus para a terra e disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém que pode agir nessa atmosfera com vocês. Paracletos, nós conhecemos ele como Espírito Santo. E aí o diabo pode usar todas as armas que ele tem. Ele pode enviar todos os seus demônios treinados contra nós. Ele pode usar todas as armas que ele tem para tentar nos levar à submissão. Ele pode usar todos os poderes antigos que ele tem e vir contra nós. E aí Paulo está dizendo, quando tudo isso acontecer, fiquem firmes, porque vocês vão ser capacitados para resistir a tudo isso e fazer ele sair do território de vocês. Você consegue entender o que é que Paulo está nos explicando aqui? Que mesmo que o inimigo tente dominar a atmosfera, que ele tente jogar pragas no ar, que ele tente jogar esses vírus como ele está fazendo, que ele tente levantar guerras, que ele tente levantar irmão contra irmão, que ele tente armar algumas forças que têm armas pesadas contra nós. A Bíblia já deu um final para ele se nós resistirmos. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que nós temos mais força do que o inferno. Nós temos mais poder do que o inferno. Acontece que o inferno às vezes vence porque ele é organizado.
porque ele é unido e porque ele é disciplinado. Mas a Bíblia diz que se eu me levantar em Deus e deixar Deus agir através da minha vida e seguir a vontade do Espírito Santo e de Deus para a minha vida, sabe o que a Bíblia diz? Ninguém poderá te resistir. Se você andar na minha palavra e a minha palavra estiver em você, não há principado, não há potestade, não há dominadores dos reinos das trevas, não há nada disso, não há demônios de enfermidade, nada disso que possa contra você. Foi o que o Senhor disse para Josué diante de uma fronte de guerra. Ele disse: Josué, se você for firme, não olhar para a esquerda nem para a direita, só olhar para mim e guardar a minha palavra, ninguém vai poder te resistir, e aonde você pisar os seus pés, eu vou pisar com você. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor. Deus está nos dizendo que quer te levantar como alguém revestido e capacitado para vencer todas as armas da maldade e toda a influência da maldade. O mal existe? Existe. Mas a bondade de Deus é maior do que ele. As enfermidades existem, estamos lutando contra elas? Estamos. Mas o Senhor disse que vai nos fortalecer para resistirmos a tudo isso. Você consegue entender? Eu quero te convidar a orar por você agora. Eu te convido a fazer uma oração por você, pela sua vida espiritual, pelo tipo de coisas que você está enfrentando no seu dia a dia. Tem coisas que você poderia estar vencendo com mais facilidade, e o inimigo está trazendo mais peso do que a situação merece. Mas em nome de Jesus Cristo nós vamos orar para que todo peso caia por terra, para que todo levante do inferno que tem vindo contra a sua vida, ele encontre resistência em você. O inferno não vai encontrar uma pessoa desmaiada pelo caminho, não vai encontrar alguém murmurando, não vai encontrar uma pessoa criticando ou envolvida em fofocas. O Senhor vai olhar do céu e vai encontrar um guerreiro em mim e em você, que vai estar de pé, pronto para resistir contra qualquer maldade que vier. Quantos estão me entendendo e pode dizer amém? Glória a Deus. O próximo vai ser sobre a graça, eu prometo. Eu quero ministrar sobre a graça e sobre os efeitos dela na nossa vida. Feche os seus olhos um minuto. Nós temos alguns intercessores que estão aí, que estão orando. Os intercessores estão com liberdade para orar lá no fundo, ou andar pela igreja. Vocês fiquem à vontade, por favor. E eu quero que você fale com Deus neste momento. Eu quero que você ore pela sua saúde agora. Ore pela sua saúde dizendo: Deus, eu resisto a toda enfermidade que veio contra mim. Eu resisto, Senhor, a toda dor no meu corpo, na minha alma. Eu resisto a todo desânimo que veio contra mim. Eu desisto a todos os dardos de tristeza. Eu resisto, Senhor, a toda angústia, a toda depressão. Meus amados, eu não sei o que você está enfrentando. Você que está em casa, eu não sei o que você está enfrentando. Mas tem um Deus no céu falando conosco essa noite dizendo: eu te dou poder para pisar serpente e escorpião. Eu te dou poder para vencer as enfermidades. Eu te dou poder para resistir à maldade do inferno. Eu te dou poder para se pôr de pé e voltar a ser uma pessoa de oração. Eu te dou poder para voltar a ser uma pessoa de consagração, de evangelismo, de busca. Eu te dou poder para voltar a sonhar e acreditar que tudo é possível se você estiver em mim. Existe um lugar em Deus, queridos, onde tudo é possível. Deus não te deu um espírito de timidez, um espírito de covardia. Deus não quer que você recue. Deus não quer que você desista de você. Deus não quer que você desista da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios. Deus não quer que você desista.
Quando os soldados vieram contra Jesus, ele disse: gente, se eu quiser resistir, é só orar ao Pai que está no céu, e Ele me manda pelo menos 6.000 anjos aqui. Há uma guarda de Deus no céu para mim e para a sua vida, que nos ajuda a enfrentar as nossas batalhas. Há um Espírito Santo cuidando das suas emoções e cuidando de você. Há um Espírito Santo olhando para você hoje dizendo: deixa eu cuidar das suas emoções. Vamos nos livrar desses dardos, toda inflamação maligna, toda seta da maldade que veio contra a sua vida, toda palavra mentirosa que o inferno lançou contra você e te ofendeu, e te fez desanimar no caminho, e te fez ficar paralisado no meio do caminho. Alguém que feriu seus sentimentos, alguém que quebrou uma aliança com você, alguém que usado talvez pela carne, pelo sangue, ou talvez pelo espírito de maldade, foi mal com você. E você hoje olha para essa situação e diz: Deus, eu até tento, mas eu não consigo esquecer. Talvez alguém que iludiu as suas emoções, iludiu os seus sentimentos, teve um envolvimento que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E isso ainda está ferindo você, te deixa envergonhado, te deixa entristecida, te deixa abatido pela vida. O inimigo está tentando roubar o seu sorriso, roubar a sua alegria. Mas em nome de Jesus Cristo hoje, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. E eu quero liberar uma palavra de cura sobre você hoje. Não importa quais sejam as armas, não importa o quanto ele tenha tentado te fazer desistir, o quanto ele tenta te arrastado para dentro dessa arena, aonde quer te ferir e te magoar, o Senhor está dizendo hoje: é um dia que eu vim para desfazer as obras da maldade. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E aonde a palavra de um rei está, ali há poder. Maior é o que está em você. Senhor, neste momento eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja que me ouve. Aonde houver alguém enfermo, Senhor, seja uma enfermidade física ou espiritual, seja, Senhor, algo genético, Senhor, não importa. Há poder em ti para cura. Há poder no Senhor para curar toda a enfermidade dessa alma. Há poder no Senhor para curar esses ossos, para curar esse sangue, para curar esse útero, para curar esses olhos, para curar esses rins, para curar esses pulmões. Senhor, há poder no Senhor. Eu repreendo na autoridade do teu nome toda sequela de quimioterapia, toda sequela de Covid, em nome de Jesus Cristo. Aonde houver uma sequela de enfermidade, aonde houver uma corrente de enfermidade, que ela se quebre neste momento, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, não importa qual seja a arma que foi usada contra essa vida, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus, toda influência maligna contra essa vida, toda obra de inveja, de mentira, Senhor, toda obra de contenda contra essa pessoa, que se quebre agora em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar essa casa, abençoar essas pessoas. Eu quero abençoar o emprego dessas pessoas, as suas finanças, o seu salário, os seus projetos, as coisas que estão por vir. Senhor, o inimigo tem tentado fazê-los desistir, usando as suas armadilhas, usando as suas estratégias de desânimo. Mas hoje eu libero uma palavra sobre o teu povo, que o Senhor os renove, que o Senhor os restaure, que o Senhor traga sobre o teu povo hoje um renovo de esperança, de vida, de graça, e que o inimigo seja freado, e toda ação maligna também, porque toda arma preparada e toda ferramenta forjada não prevalecerá. Só você que crê diz amém e bate palma para Jesus.